Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma movimentação militar que está dando o que falar no nosso hemisfério. A presença de um verdadeiro gigante no Mar do Caribe e, claro, a missão super controversa por trás de tudo isso. Pois é, a pergunta que não quer calar é exatamente essa. O que está acontecendo, afinal de contas? Por que uma força militar desse tamanho todo foi parar justamente ali, tão perto da gente? Vamos tentar juntar as peças desse quebra-cabeça. Ok, então para a gente entender essa história, vamos começar conhecendo o protagonista principal. E olha, não é um navio qualquer, viu? A gente está falando do USS Gerald R. Ford. É, nada mais, nada menos que o maior e mais moderno porta-aviões que já foi construído. Pensa só isso já dá uma ideia do peso da coisa, né? Bom, vamos aos fatos. O Pentágono confirmou que esse gigante chegou ao Caribe no dia 11 de novembro. Ele veio lá do Mediterrâneo, atravessou o Atlântico todinho e qual foi a razão oficial para isso? Segundo eles, reforçar as ações americanas na região. Agora, um detalhe importantíssimo. Um porta-aviões desse tamanho nunca mesmo viaja sozinho. Ele é só ponta do iceberg, sabe? O USS Gerald Ford, na verdade, é o líder de uma frota inteira. Tem mais 8 navios de guerra com ele, um submarino nuclear e caças F-35 que são super avançados. Ou seja, fica bem claro que isso não é uma patrulha qualquer, né? É uma baita demonstração de força. Tá, mas e aí? Qual é a justificativa oficial para mobilizar todo esse poder de fogo para lá? Vamos dar uma olhada no que eles dizem. A declaração oficial do Pentágono é essa aí, bem genérica, né? Reforçar as ações. Mas, na prática, essas tais ações têm nome, sobrenome e um alvo bem específico. O nome da missão é Operação Lança do Sul. E quem está no comando é o Comando Sul dos Estados Unidos, o Southcom. Para quem não sabe, é o braço do exército americano que cuida de toda essa área aqui, América do Sul, Central e Caribe. E o alvo declarado? Bom, segundo o governo americano, são os narcoterroristas. A justificativa, que veio direto do secretário de Defesa, é que eles precisam proteger o território americano do tráfico de drogas. E eles estão tratando isso, veja bem, como uma ameaça terrorista. Só que uma operação militar dessa magnitude raramente acontece sem consequências. E já existe um custo humano bem alto, 81. Esse é o número de pessoas que morreram em ações ligadas a essa operação desde o início de setembro. E a explicação oficial para essas mortes? O Departamento de Defesa americano diz que elas aconteceram durante 19 ataques a barcos. Barcos pequenos, que supostamente estariam transportando drogas. E é aqui que a coisa começa a complicar de verdade, porque até agora nenhuma prova concreta foi apresentada publicamente para confirmar essa história. Nenhuma. E sem provas, a gente entra num terreno bem pantanoso. Pois é, porque para essa história toda, existem duas versões que são água e vinho, completamente opostas. A gente viu a versão americana, agora vamos conhecer o outro lado da moeda. Aqui fica bem claro o tamanho da briga. De um lado, os Estados Unidos afirmam que a missão é contra o narcotráfico. E eles acusam o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, de chefiar um grupo chamado Cartel dos Sóis. Já do outro lado, o governo venezuelano nega tudo. Diz que essa história de drogas é só uma desculpa e que o objetivo real dos americanos é um só: tirar o Maduro do poder. E para mostrar que não estão de brincadeira, os Estados Unidos colocaram um preço na cabeça dele. Uma recompensa e olha só o valor, 50 milhões de dólares. É muito dinheiro. Isso por qualquer informação que leve à prisão do Maduro. Ou seja, dá para ver que a acusação é séria, ó. A resposta do Maduro, claro, foi bem direta. Ele nega tudo, diz que essa história é só um pretexto para uma intervenção militar no país dele. E ele tem feito vários apelos públicos pedindo o fim dessa tensão. O recado dele é claro: chega de guerras. Então, a gente fica nesse impasse, né? Duas narrativas totalmente conflitantes, uma batendo de frente com a outra. Afinal, como é que se interpreta uma situação dessas? Resumindo, o beco sem saída é esse. De um lado, os Estados Unidos falam de uma ameaça à segurança nacional por causa das drogas, do outro, a Venezuela fala de uma ameaça à sua própria soberania, uma intervenção militar estrangeira. São duas narrativas muito fortes, com muita coisa em jogo, e a verdade, como quase sempre acontece, provavelmente não é tão preto no branco assim. E no fim das contas, a pergunta que fica é essa: a gente está vendo uma missão legítima para combater o tráfico de drogas, uma questão de segurança? Ou será que isso é, na verdade, uma grande jogada de geopolítica usando as drogas como desculpa para pressionar um governo da região? A resposta, por enquanto, continua em aberto.